Boa noite. Então, gente, de fato, agora, boa noite. Nós vamos hoje falar sobre fim dos tempos. Então, nós estamos num treinamento de sala de oração e vamos falar, nesse primeiro momento, de assuntos introdutórios que são importantes para o coração do intercessor ou do ministro de louvor no lugar da sala de oração. Então, na última aula, a gente comentou sobre o personagem que é o amigo do noivo. Nós olhamos para ele na passagem bíblica e fomos incentivados a viver com o mesmo estilo de vida que Isaías 40 revela e a vida de João Batista revela também. Então, eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar aqui agora, na aula, o que eu falei aqui nos bastidores, que é o que nós estamos fazendo está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque compreender o fim dos tempos não é algo que fazemos porque temos uma inclinação. Nós não vamos estudar fim dos tempos porque nós temos, de alguma forma, simpatizamos com o assunto, mas nos envolvemos com o assunto do fim dos tempos porque Deus quer, porque Deus deseja, porque é assim que Ele determinou. Então, a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, para ser madura e para estar diante do Senhor da maneira que Ele deseja, é necessário, é indispensável conhecer o fim dos tempos. Então, a gente vai quebrar algumas questões que podem estar enraizadas no nosso coração, como, por exemplo, eu não preciso saber o fim dos tempos, não importa como, de fato, eu não preciso queimar meus neurônios, eu não preciso gastar tempo em oração, eu não preciso bater na porta até que o Senhor, de fato, me ensine o que está no seu coração, porque, de qualquer maneira, eu vou estar lá. Isso é um erro, nós vamos ver ao longo dessa aula o porquê isso é um erro grave, né? Então, assim, outra coisa que a gente tem que arrancar do nosso coração é achar que já sabemos o suficiente para não interagir mais com a mensagem. Então, tipo, já tenho acesso a algumas informações e aí eu não me envolvo mais de forma fiel com a mensagem. Então, às vezes, a gente começou a interagir com a mensagem, a gente começou a aprender, a se dedicar na leitura da palavra, na oração, daquilo que a gente tem aprendido, mas em algum momento da nossa vida a gente achou que já estava bom. Então, isso também é um erro. Então, são dois extremos que nós devemos abandonar no dia de hoje. Então, o conhecimento do fim dos tempos, ele está ligado à sala de oração diretamente, de forma mais específica, porque conhecer o plano de Deus é essencial para qualquer pessoa que se coloca diante da presença dele em oração, clamar pelas coisas corretas e orar pelas coisas corretas. Então, o intercessor, nós que vamos nos apresentar na sala do trono, vamos nos apresentar numa sala de oração, num turno de oração, precisamos nos colocar diante de Deus para falar com Ele com um conhecimento prévio de quem Ele é, e do que Ele quer, e do que Ele deseja. Então, sempre que nós escrevermos o nosso nome num turno de oração, e sempre que nós nos colocarmos nesse lugar da sala do trono para orar, encher as taças e adorar o Senhor, nós precisamos ter conhecimento sobre quem Ele é. Esse é o desejo de Deus. Às vezes a gente pensa que porque em primeiro momento nos apresentamos ao Senhor de qualquer maneira, porque ainda não temos o preparo correto, é um sinal de que o Senhor quer que nós permanecemos nesse lugar, e é uma mentira. Nós chegamos até a presença de Deus sem o conhecimento de quem Ele era, mas Ele se revelou a nós, e essa revelação ela é progressiva na nossa vida, e a santificação na nossa vida é algo presente todos os dias. Então, parar e estagnar é um erro, e achar que permanecer sem conhecimento diante de Deus também é um grave erro, porque Deus se revelou pela criação, Deus se revelou pela revelação escrita que é a Bíblia, e Deus se revelou através de seu Filho, se fazendo carne. Então, um Deus que se revela, um Deus que ama se revelar, deseja pessoas
filhos, discípulos, uma igreja, uma noiva interessada em conhecê-lo. Também se diz respeito ao fim dos tempos. Você já percebeu que a gente para ler Gênesis e se preocupa em extrair todos os princípios presentes na criação? A gente gosta de esgotar tudo que a gente pode aprender com o início lá na criação. A gente gosta também de esgotar o conhecimento e as aplicações do que Jesus fez na sua primeira vinda. Mas quando chega na segunda vinda, parece que a gente cria um abismo, um campo que só os especialistas de fim dos tempos entram. Ou só os acadêmicos entram. Ou só aquele irmão que prega sobre o fim dos tempos entra. Então você vê como não existe coerência? A gente estuda a criação. Quando Deus, ele sendo Deus eternamente, deu início à sua criação, a gente estuda, a gente esgota, a gente aplica, a gente tira ensino, a gente faz devocional. E a gente pega todos os eventos até a primeira vinda, faz a mesma coisa. A gente pega a primeira vinda, aplica, prega, faz devocional, ora sobre isso. Só que chega em Apocalipse, chega em profecias como Daniel, a gente não se aprofunda, a gente não busca, a gente não se dedica a conhecer. Então, a gente precisa lembrar o fato de, por exemplo, Jesus em Mateus 24 fala assim, quem lê Daniel entenda. Então, se você pensa que você não precisa ler Daniel, tem alguma coisa errada, porque Jesus acha que você precisa ler. Se você acha que você não tem que se dedicar à mensagem do fim dos tempos, porque já tem um irmão da comunidade que faz isso, ou porque já tem um acadêmico que faz isso, ou porque você acha que não é necessário, porque é muito complicado, você, de alguma forma, em algum momento da sua vida cristã, você excluiu o que Deus vai fazer no futuro, por algum motivo. Isso não faz sentido, mas você escolheu excluir o que Deus vai fazer no futuro. Não faz sentido, porque para Jesus é importante você ler Daniel e entender Daniel, para que você leia o ensino dele de Mateus 24, que é um dos mais completos e mais extensos ensinos sobre escatologia na Bíblia. E no meio desse ensino, o professor não para explicar, ele simplesmente fala, quem estuda entende. Então Jesus, o seu Senhor, ele espera que você tenha, sim, dedicação em entender as coisas relacionadas ao fim dos tempos. Então, parar para ler Daniel, ler o que Daniel teve de revelação após o entendimento dele que era o tempo de orar. Porque olha que interessante, se você parar para ler Daniel, o livro de Daniel se divide em duas partes. Ele se divide na parte histórica, onde você vai ver a história sendo contada, e a outra metade você vai ver as revelações de Deus para Daniel. E as revelações começam a partir do momento que Daniel entende que na história que ele estava vivendo, era o momento dele obedecer o profeta e orar pela libertação do cativeiro. Ou seja, Daniel estava lendo a passagem correta, no tempo correto, e agiu corretamente. A partir disso, Daniel teve revelações acerca do fim dos tempos. Então, ler a passagem bíblica correta, no tempo correto, e ao obedecer ela no tempo correto, faz diferença. Então, Deus quer que nós nos dediquemos à leitura da sua profecia. Profecias que ainda não se cumpriram plenamente, que estão reservadas para o fim dos tempos. Nós, cristãos, não estou falando só para intercessor, todo cristão precisa se preocupar com o que o seu Deus vai fazer no futuro. Vamos, então, generalizar mais ainda. Todo homem que adora um Deus deveria se preocupar com o que o seu Deus vai fazer no futuro. Agora, voltando para o cristianismo. Todo cristão deve obedecer Jesus e aprender as coisas relacionadas ao fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, vai ser muito comum. Hoje, talvez não seja ainda popular. Por mais que pareça, hoje ainda não é popular você ser um missionário intercessor. Às vezes, falar sobre ser um missionário intercessor ainda é algo novo. Você ainda precisa parar para explicar para muita gente o que é um missionário intercessor. Como assim? Existem missionários que não estão no campo? Existem missionários que não estão pregando o evangelho lá fora? Existem missionários que estão integralmente numa sala de oração, orando todos os dias da semana, numa carga horária
de trabalho comum? Sim. E aí você ainda precisa explicar para algumas pessoas o porquê. E tudo que está por trás desse personagem, dessa pessoa que é um missionário intercessor. Mas um dia vai ser muito popular. E não é porque vai virar um hype, não é porque vai ficar não é porque vai se tornar comum naturalmente, mas porque Deus está conduzindo a história para esse lugar, um despertar da sua noiva para o lugar da oração. Então hoje talvez não seja comum, mas no fim dos tempos nós vamos ver muitas pessoas que vão estar na sala de oração, abrindo suas Bíblias e orando coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer no fim. Pessoas que não vão ser pegas de surpresa. Pessoas que não vão estar temendo o que Deus está prestes a fazer. Pessoas que não vão se escandalizar com o que Deus vai fazer. Pessoas que vão estar confiantes no lugar da sala de oração, com suas Bíblias abertas, entendendo o que Deus está fazendo. Então, esse é o cenário do fim. Talvez não é, que eu repito, talvez não, hoje não seja. Talvez hoje seja ainda poucas as pessoas que vão para a sala de oração com um conhecimento firme das Escrituras, que não são pegas de surpresa e que não vão se escandalizar com Jesus. Mas no fim dos tempos, nós temos a certeza, porque a gente vê isso, por exemplo, uma ordem em Isaías 42, para que todos cantem e exultem o Senhor. Ou seja, cantar e exultar o Senhor, cantar e adorar o Senhor não será algo reservado para quem se identifica como um ministro de louvor ou quem tem afinidade com a sala de oração, mas será uma ordem expressa para todos os habitantes da terra. Cantem, se alegrem e adorem o Senhor. E aí a gente vê também em Isaías 62, versículos 6 e 7. O Senhor levantando sentinelas para orar. E essa oração está conectada a um evento. Não deem descanso até que eu torne Israel, até que eu faça Israel, até que eu cumpra em Israel. Ou seja, o Senhor conecta intercessores com um evento real. Não deem descanso, não parem de orar até que isso aconteça, até que eu cumpra, até que eu faça para Israel tudo o que eu prometi. Isso está lá em Isaías 62, versículos 6 e 7. Então, primeiro ponto da aula hoje é: fim dos tempos está diretamente conectado com todos os cristãos. Mas, especificamente, está conectado diretamente com todo mundo que deseja ser um intercessor. Todo mundo que deseja ministrar ao Senhor, seja com instrumentos, seja com suas orações, seja com suas canções. Essas pessoas que vão estar diante da presença de Deus precisam conhecer o coração de Deus. Esse seria o primeiro ponto onde nós ligamos o fim dos tempos e oração. Bom, a segunda coisa importante para nós falarmos sobre o fim dos tempos é que entender o fim dos tempos e conhecer o fim dos tempos é essencial para moldar as nossas vidas hoje. Então, a maneira que você vive hoje, ela é reflexo de como você vê o amanhã. Então, por que uma pessoa inconsequente vive de maneira inconsequente? Porque ela não tem visão do futuro, ela não tem visão das consequências e ela vive de maneira inconsequente e inapropriada. Por que uma pessoa vive de forma regrada e organizada? Porque ela tem visão do futuro e das consequências e ela tem uma visão sobre colher frutos, sobre plantar agora, colher depois. Então, o nosso estilo de vida hoje, ele é a resposta da nossa fé e da nossa esperança. Então, você não precisa dizer para ninguém no que você crê e você não precisa dizer para ninguém qual é a sua esperança. Basta alguém analisar o seu estilo de vida. E a análise do seu estilo de vida diz respeito ao que você crê e o que você espera. Se você não crê em nada, se você não espera nada, se você é o tipo de pessoa que diz, não importa como vai ser, o que importa é que vai acontecer, você vive de qualquer maneira. Por quê? Não é porque você quer isso, é porque é natural. Se você não tem uma perspectiva, se você não sabe o que esperar, você também não sabe o que fazer. É óbvio, é natural. Não é que isso parte de um coração mau, mas isso parte de falta de conhecimento do fim. Então, conhecer
o fim dos tempos é essencial para nós desenvolvermos um estilo de vida fiel ao Senhor. Nós só vamos viver um estilo de vida de oração, de jejum e de busca pela santidade que não é pego pelo cansaço, que não é pego pelo tédio, quando nós temos visão do futuro. Porque nós precisamos olhar para tudo o que Jesus vai fazer. Precisamos entender tudo que o Senhor está preparando para nós. E a partir desse lugar, nós criamos um plano de vida. Então, outro exemplo, quem é que faz um plano de vida? Quem é que faz um seguro de vida? Quem é que faz um seguro para o carro? Quem é que faz um seguro para casa? Um seguro para incêndio? É alguém que pensa nas possibilidades do futuro. É alguém que se prepara para isso. Mas eu não tenho conhecimento sobre as consequências do futuro, eu não me preparo hoje. Então, qual é o estilo de vida que Jesus quer para a igreja? Qual é o estilo de vida que Jesus quer para nós cristãos? É um estilo de vida que vigia e ora a partir do conhecimento do fim dos tempos. Então, se você abrir Mateus 24 e ler Mateus 24, você vai ver Jesus dando instruções claríssimas sobre como ele quer que nós vivamos. Visões claras sobre como ele quer que os seus discípulos vivam. Então, durante, na verdade, o ensino sobre as coisas relacionadas ao fim dos tempos, Jesus fala: vigiem, orem, sejam fiéis, aprendam, se dediquem ao ensino. Então, eu oro para que você, no desenrolar desse conteúdo, possa entender a importância de tudo isso para o Senhor, antes de se interessar só por curiosidade, ou só porque alguma outra coisa no seu coração te trouxe aqui. Porque se você se relacionar às coisas relacionadas ao fim dos tempos por curiosidade, quando sua curiosidade acabar, você para de se relacionar ao fim dos tempos. Se você está se relacionando ao fim dos tempos porque alguém que você admira muito está falando sobre isso, quando essa pessoa parar de falar isso, você para de se interessar também. Mas quando você entende que fim dos tempos é algo que está no coração de Deus, enquanto você estiver sendo fiel a Deus, você está interessado no que ele vai fazer. Então eu oro para que você não se relacione a essas coisas por mera curiosidade ou por qualquer outro incentivo, mas somente porque o próprio Jesus, o nosso próprio Senhor, aquele que tem total autoridade, aquele que tem supremacia sobre a nossa vida, ele diz, e isso basta. Jesus disse, isso basta. Deus revelou para Daniel, Deus revelou para Isaías, Deus revelou para Zacarias, Deus revelou aos seus profetas, então isso basta. Se Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, os profetas, eu também quero ser amigo, eu quero conhecer. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque vocês sabem de tudo agora. Eu não quero ser alguém que está fora do conhecimento do coração de Deus. Eu quero ser um amigo, eu quero saber o que Jesus sabe, o que Jesus vai fazer. Você entende que se relacionar com os meus tempos é muito mais do que acadêmico, é muito mais sobre amizade, é muito mais sobre relacionamento, é muito mais sobre intimidade. Então eu oro para que o Espírito Santo quebre as mentiras que estão no seu coração, que te impedem de se aprofundar mais e mais nesse assunto. Eu oro para que o Espírito Santo quebre as mentiras que você acreditou até hoje, para não se envolver de forma fiel e profunda com o fim dos tempos. E eu quero que alguém me lembre, porque isso não estava determinado, mas eu quero... vou fazer isso agora, né, para não deixar para depois. Faça isso de maneira constante. Estude a Bíblia. Não pare para ouvir opiniões de pessoas. É importante ser instruído por alguém mais velho que tem mais tempo de caminhar. É super importante. Não negligencie isso. Porém, você precisa ver com seus próprios olhos. Você precisa crer. Você precisa saber olhar para Jesus. Porque quando Jesus se colocar diante de você, olha só, a esperança cristã não é uma vida sem visão de futuro. A vida cristã é uma vida com visão de futuro. Então, quando Jesus se colocar na sua frente, esse dia vai chegar. Você precisa saber defender
o modo que você viveu. Porque Jesus vai olhar para você e ele não vai perguntar para o seu líder e para o seu pastor. Ele vai perguntar para você, por que você viveu assim? E você precisa saber defender diante de Jesus, o porquê da sua vida. Senhor Jesus, eu orei intensamente porque eu criei nisso dessa maneira quando eu ouvi a sua voz. Ou você precisa saber também argumentar porque você não orava. Diante de Jesus, nós vamos precisar dar contas, prestar contas. Então, estude as Escrituras com compromisso. Leia a Bíblia e procure nela as respostas que você precisa. Então, quando você for estudar fim dos tempos, você vai ter muitas perguntas. O que você faz? Anota numa folha, todas elas. Todas. Você tem dificuldade de montar a linha do tempo? Anota. Como é a linha do tempo para Jesus? Qual é a linha do tempo para Deus? Porque Deus, ele tem todo o controle nas suas mãos. Deus, ele tem o plano e ele vai desenrolar um plano. Então você coloca lá, qual é o plano de Deus? Qual é a ordem dos eventos? Aí depois você escreve tudo que sua mente quiser saber, tudo que seu coração quiser saber, você escreve. E como você vai achar a resposta? Através das escrituras e através de outras leituras complementares. Então, primeiro você vai na Bíblia. E a Bíblia é o lugar que você sempre vai voltar. A Bíblia é o lugar que você sempre vai estar. E ao redor da Bíblia, para auxiliar o seu estudo, você vai ter comentários bíblicos. E eu indico, eu peço que alguém escreva aí no chat o Constable Note, que é gratuito, mas é em inglês. Se você entrar no Google Chrome, você traduz. É um comentário bíblico que você vai ver pontos de vista sobre aquele texto de diversos homens que estudaram e dedicaram as suas vidas para entender o que o texto falava. E vai existir outros livros que no fim da aula a gente vai indicar, que são livros que você vai ler e você vai ter uma clareza sobre a passagem bíblica. Mas no fim das contas, não é sobre o que o comentário diz ou sobre o que o livro diz, é sobre a clareza que o Espírito Santo te deu sobre o texto. O estudo fiel ao fim dos tempos, ele só acontece quando você consegue ler a Bíblia e entender pela Bíblia. É quando você pega, por exemplo, o PDF que a gente vai enviar durante a semana sobre essa aula, você pegar todas as referências bíblicas que estão escritas e ler uma por uma. Esse é o estudo fiel das Escrituras. Porque ouvir o que eu estou dizendo e ler rapidamente o PDF não significa fidelidade. Na verdade, não significa nada. Mas você pegar o PDF e ler cada passagem bíblica, uma por uma, parar e ler, parar e ler, parar e grifar, parar e escrever, aí sim você está crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E aí amanhã você não vai parar. Amanhã você não vai estar confundido. Amanhã você não vai para o próximo assunto. No dia do amanhã você vai estar com a sua vida construída nisso. Então, esse conselho não é só para quem está começando. Esse conselho é para quem está no outro oposto da mentira, que acredita que acha que já sabe tudo. Todos nós precisamos ter a base bíblica bem fundamentada no nosso coração sobre o que nós cremos. E fim dos tempos precisa ser assim também. Fim dos tempos, o que ele não é. Então, o fim dos tempos, ele não é o fim do mundo. Parece óbvio, mas nem tanto. Por quê? Porque quando a gente vê uma notícia ruim, a gente não vai para a Bíblia ver se isso é bíblico. A gente só assimila coisas ruins ao fim dos tempos, porque a gente, de alguma maneira, acredita que fim dos tempos é o fim do mundo. Fim dos tempos não é o fim do mundo. Fim dos tempos é a transição dessa era para a era vindoura. Isso é fim dos tempos. Fim dos tempos é a transição da era presente para a era vindoura. A era presente que nós vemos hoje, ela é marcada pelo pecado e pela morte. E a era vindoura é a eternidade. Então, fim dos tempos não é o fim do mundo. Fim dos tempos é a transição da era presente, marcada pelo pecado, marcado pela morte, para a era vindoura, que não tem fim, que é a eterna. E essa transição, ela é
guiada, ela é liderada por Jesus. Aonde está o nosso amado em tudo isso? O nosso amado está na linha de frente, liderando essa transição. Sempre que você for ler as Escrituras e tiver uma profecia sobre o fim dos tempos, Jesus é o único capaz de realizar aquilo. Então, fim dos tempos, quando você for definir qualquer coisa sobre o fim dos tempos, Jesus deve estar inserido. Então, fim dos tempos, ele é a transição dessa era para a era vindoura. Porém, essa transição é liderada por Jesus. Se você for para Apocalipse, você vai ver João chorando, porque quando ele olha o rolo selado, ele chora, porque não há ninguém digno de desatar os selos. Mas aí vem uma voz e diz: não chore, porque o Cordeiro venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então Jesus é o único capaz, o único digno de abrir o plano de Deus e executar cada um dos pontos que estão ali. Você sempre precisa ver a beleza de Jesus em cada um dos pontos do seu estudo sobre o fim dos tempos. Cada pergunta que você faz, ela só vai ser relevante se Jesus estiver inserido. Então, vamos retornar ao exemplo que eu dei anteriormente. Se você tem dúvidas sobre como a linha do tempo ela se constrói, a sua dúvida ela é genuína e ela é perfeita se no meio da pergunta também há um interesse de saber como Jesus vai fazer tudo isso, e não só ter uma linha do tempo montada de forma perfeita e organizada, mas ter o interesse de saber como Jesus vai desenrolar a história, o que Jesus vai fazer depois disso, o que Jesus vai fazer, é em se interessar pela liderança de Jesus no desenrolar da história. Tá? Então sempre coloque Jesus no centro de tudo. Então, fim dos tempos é Deus preparando para se mudar para a terra. Se você abrir Apocalipse 21, você vai ver Deus se mudando para a terra e sendo o Deus da sua criação. Basicamente, Apocalipse se encerra com Deus se mudando para a terra. Então, não é a presença que a gente experimenta hoje no culto. Não é a presença que a gente experimenta nem mesmo nos verdadeiros e genuínos avivamentos. É, de fato, o sol perdendo a sua função, porque Deus está na terra. É Deus habitando na terra. É o plano de Deus encontrando o plano físico que ele criou e os dois entrando na mesma realidade. Então, o fim dos tempos é sobre isso. Fim dos tempos é sobre Deus se mudando para a terra. Então, você vê como negligenciar o fim dos tempos é perigoso, porque você está negligenciando todos os eventos, todas as questões, todas as perguntas ligadas ao fato de Deus se mudando para a terra. Fim dos tempos também é o mundo presenciando essa colisão do santo com o não santo. Então, às vezes a gente quer fugir dessa realidade, né? Às vezes a vida cristã, ela é como se fosse uma fé escapista, onde eu creio em Jesus somente para ter a solução para a morte. Então, às vezes a fé cristã, ela é essa fé que procura escapar da condenação, que procura escapar da segunda morte. E de fato, todo aquele que crer em mim, Jesus disse, não conhecerá a segunda morte, mas terá a vida eterna. De fato. Mas a nossa fé e esperança não está no escape, mas está em estar com Jesus. Então, não iremos escapar dessa realidade. Não é porque eu estou falando. É porque se você seguir o meu conselho de ler as Escrituras com fidelidade e responsabilidade, você não vai encontrar nas Escrituras nenhuma base para o escape do que vivemos hoje para um lugar melhor. Na verdade, o plano de Deus é restaurar a terra. Na verdade, o plano de Deus é tornar a terra um lugar sem pecado, um lugar onde ele habita, um lugar onde ele deixa a história desenrolar eternamente.
Então você vai ver que, ao estudar Fim dos Tempos, outros aspectos da vida cristã são automaticamente expostos à manutenção. Então, quando você entende melhor o fim dos tempos, você começa até ter uma fé mais saudável e mais bíblica. Você não crê mais que você vai ser tirado desse plano para um plano invisível para sempre, mas que, de fato, agora, ao morrermos, estaremos com Cristo. Mas Paulo diz que no fim dos tempos, os mortos ressuscitarão primeiro. Cara, se Deus não tivesse o objetivo de restaurar a terra, ele não ressuscitaria os mortos, ele deixaria os mortos mortos. Porque quem morre hoje, automaticamente está com Cristo. Como a gente defende isso? Ladrão da cruz. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas e o corpo do ladrão da cruz? O corpo do ladrão da cruz foi jogado num lugar ali no Gólgota que era cheio de cadáver. O ladrão da cruz, regenerado e salvo por Jesus, estava com Cristo, mas seu corpo apodreceu. No fim dos tempos, Paulo diz que esse cara vai ter o seu corpo ressurreto. Depois, os que estiverem vivos encontrarão Cristo nos ares e terão seus corpos glorificados. O plano de Deus é glorificar os corpos dos vivos e ressuscitar os corpos dos mortos. Porque Deus não quer fantasma. Deus quer a sua criação da maneira que ele determinou. Então, é incrível pensar que pessoas que morreram em naufrágios terão seus corpos restaurados. Pessoas que morreram cremadas terão seus corpos restaurados, porque o plano de Deus é um plano físico que encontra o plano espiritual. Quando você vai ler Apocalipse, o fim de Apocalipse é João vendo a cidade santa descendo, e não o povo subindo. A cidade santa como uma noiva adornada descendo. Então, fim dos tempos, é essa colisão do não santo com o santo. É a colisão de Deus vindo habitar na terra e as consequências disso. Então, existem consequências de um Deus santo se mudando para um lugar que não é santo. E essas consequências é todo o desenrolar bíblico do fim dos tempos. Deus irá orquestrar, através desses eventos, o seu plano de restaurar a terra, salvar o perdido, aniquilar o pecado e o pecador não arrependido, para entregar nas mãos de Jesus o trono e as nações. Então eu vou repetir para você anotar. Claro que você vai receber o PDF, mas o PDF você vai perder. E o que você anotar na sua Bíblia, você vai ter. A não ser que você perca a sua Bíblia. Mas eu vou repetir para você anotar em algum lugar que você sabe que você vai ter acesso daqui a 10 anos. Isso é importante. Por favor, quando você estiver numa aula, pense 10 anos para frente e não 10 minutos. Porque se você pensar só 10 minutos para frente depois de uma aula, você é um miserável, que não vai lembrar de nada, que não vai ter aplicação. Mas se você pensa para 10 anos, você é alguém que tem compromisso com o que Deus está ensinando. Então, anote em algum lugar. Deus irá orquestrar todos os eventos do fim dos tempos que você está prestes a conhecer para as seguintes finalidades: restaurar a terra, salvar o perdido, e às vezes a gente esquece desse segundo ponto. Amanhã vai ser, eu vou repetir, amanhã vai ser a pregação de João 8. E às vezes a gente chega na parte de Jesus salvando e perdoando e a gente, tudo bem, é o genérico do evangelho. Não é! É tipo o Deus Santo que pode fulminar você agora te perdoando e te salvando. Então, restaurar a terra, salvar o perdido, aniquilar o pecado e o pecador não arrependido. Então, enquanto você anota, eu vou desenvolver isso aqui. Deus pretende arrancar o pecado da terra. E o Deus que não é politicamente correto, me perdoa. Mas quando Jesus ensinou que ele era o pão que dava a vida eterna e que ele era a água
que saciava a sede, e o povo não entendeu, porque eles queriam honrar mais o fato de que, por Moisés, o maná, e não de fato por Moisés, mas que o maná desceu dos céus no deserto. E Jesus olhou para eles, olhou para os discípulos e falou assim: vocês também querem ir? Porque, meu amigo, Deus não vai mudar o plano do fim dos tempos para ser politicamente correto. Deus não vai mudar o plano do fim dos tempos porque as leis estão mudando ou porque a humanidade está mudando. Deus irá arrancar o pecado da terra e irá aniquilar os pecadores que não experimentaram o arrependimento. Então, aprender fim dos tempos é você conhecer Deus de fato, em todas as suas excelências. Porque se você não conhece Deus, como a Bíblia revela, você começa a criar o seu próprio Jesus. Você começa a criar o Jesus que mais convém para você, o Jesus que mais convém para a cena cultural que você vive, o Jesus que mais convém para o tempo que você vive. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Jesus que nós esperamos é esse. Outra coisa, entregar, outro objetivo do desenrolar de todas as coisas do fim dos tempos. Entregar nas mãos de Jesus o trono. Por quê? Enquanto você anota, isso aqui, entregar nas mãos de Jesus o trono e todas as nações, eu vou desenrolar uma coisa aqui. Jesus, ele é aquele que vai cumprir a promessa que foi feita a Davi, de que da linhagem de Davi nunca faltaria um rei, porque Jesus vai sentar no trono para sempre. E se você for ver a genealogia, um dos escritores do Evangelho conecta Jesus, a descendência de Davi. E Jesus cumpre isso de forma perfeita. Ele vai sentar no trono. Então Deus, ele vai entregar para Jesus o trono e as nações. Jesus vai governar todas as nações a partir de um lugar específico. A partir de onde? A partir do Rio de Janeiro? A partir de Brasília? A partir dos Estados Unidos, porque lá é um lugar perfeito para se morar? A partir de Jerusalém. O nosso Deus, se mudando para a terra, determinou, antes da fundação do mundo, que o lugar do seu trono não seria nas Bahamas, não seria nos lugares mais desejados e cobiçados pelo homem hoje, mas seria em Jerusalém. Então, para pensar que quando Deus pisar na terra, a sua caminhada, o seu trajeto, a sua marcha é em direção a Jerusalém. Eu quero que você entenda como o fim dos tempos muda a nossa vida cristã. Você parou? Acabou de ouvir o que eu disse? Então você vai começar a orar por Israel de forma melhor no seu turno sobre intercessão para Israel. Por quê? Porque a gente quer ser cristãos que se identificam um pouco mais com a tradição judaica, não. Porque nosso Deus é um Deus que tem promessas para o povo de Israel e tem um plano de se mudar e estabelecer o seu trono em Israel. Então, bom, eu não vou ficar pontuando porque eu sei que você já entendeu o quanto o fim dos tempos muda a nossa vida cristã. E aí, quando você receber o PDF, você vai ter várias referências para, de fato, aprender tudo isso. Só ouvindo você não vai crer ou aprender, mas quando você ler as Escrituras, você vai aprender, você vai crer. Outro ponto, a compreensão do fim dos tempos é obrigatória. É obrigatória para uma vida atenta ao que Jesus está fazendo. Agora, pelo seu Espírito, através do seu Espírito. Desculpa, mas se você não conhece o fim dos tempos, você não está entendendo de fato o que o Espírito está fazendo agora. Se você não parar para compreender o fim dos tempos, você não consegue entender o que o Espírito Santo está fazendo agora na igreja. Às vezes a gente acha, né, que o multiverso é real e o multiverso é aplicado às teorias que nós criamos. Então, eu crio assim, é uma realidade para mim. Isso se chama relativismo, meu amigo. E Deus é um Deus absoluto. Se você não está entendendo o que Ele está fazendo, você está vivendo uma mentira. Faça assim. Se você quer levar uma vida relativa
e de multiverso, onde o que você crê define a sua realidade e a realidade do mundo de alguma maneira diferente só para você, amém. Mas Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando, Deus está orquestrando, Deus está liderando, e eu quero saber o que e como, eu quero estar inserido. É por isso que o intercessor precisa saber sobre o fim dos tempos, porque o intercessor, ele ora o que Deus está fazendo, o que Deus quer, o que Deus tem determinado, e não o que o intercessor quer, e não o que o intercessor acredita, e não o que o intercessor acredita, deseja. Jesus procura uma noiva parceira e auxiliadora. Quando você é casado, ou se você já é casado, olhar para a mulher no papel do casamento e lembrar que ela é uma auxiliadora, não pense que Deus usou esse exemplo para dizer que a noiva de Cristo seria uma auxiliadora. Pelo contrário, o Deus que sempre existiu já havia determinado que ele teria um povo, que seria a igreja, que seria uma noiva parceira e auxiliadora dos seus planos. E aí, quando o casamento, que é um plano do coração de Deus, começou a ser ensinado para o homem, ele usou esse exemplo. Ou seja, Deus é a fonte. Eu gosto de repetir isso. A paternidade de Deus não é real porque existem pais na Terra. Porque Deus é um pai, existe paternidade na Terra. Porque Deus determinou que o seu filho se casaria com uma noiva auxiliadora e madura. É porque o casamento se reflete dessa maneira, com mulheres que são mulheres auxiliadoras e comprometidas com o plano de Deus, com o plano do casamento, enfim. Então, nós como igreja precisamos ser uma noiva comprometida com os planos de Deus, precisamos conhecê-los. Então, a compreensão do fim dos tempos é obrigatória para uma vida atenta ao que Jesus está fazendo agora pelo Espírito e o que ele fará no futuro. Então, por que a gente acredita nisso? Porque ele ordena que a gente aprenda e que a gente ore sobre essas coisas. E aí eu vou dar referência porque são poucas. Mateus 24, versículo 20, 32, 42 ao 44. Se você não anotou, eu não vou repetir, mas não é porque eu sou ruim, é porque você pode ler Mateus 24 inteiro e ser mais abençoado ainda do que só anotar os versículos específicos. Mas aqui está Jesus ordenando que a gente aprenda e se relacione com esse ensino na vida prática. Meu amigo, eu vou parar um segundo aqui para te falar uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui não é só mais uma matéria que você vai colocar no seu currículo. Para pensar nisso. Fim dos tempos não é só mais uma coisa que você vai colocar no seu currículo para apresentar para o seu pastor e falar assim, olha tudo que eu. Mas é porque Deus vai fazer. E você vai, se você estiver vivo, e você agora já está sofrendo as consequências de estar atento ou não a essas coisas. Vamos concordar nisso? Estudar fim dos tempos não é só uma matéria que você vai colocar lá na lista de coisas que você sabe. Mas fim dos tempos é algo como tudo nas escrituras, que implica diretamente na vida real. Então, quando eu leio que há pessoas que vão se escandalizar com Jesus, Jesus diz, ai daqueles que se escandalizam de mim, eu tenho que entender que não é só um conhecimento teórico que eu vou ensinar no próximo domingo, mas que pessoas reais, por não conhecer o fim dos tempos, vão ficar escandalizadas quando ver Jesus fazendo o que ele determinou fazer. Eu preciso saber que se eu não cultivar óleo, eu vou ser parte do grupo das virgens imprudentes. É fato. O ensino das escrituras tem aplicação real na nossa vida. E a gente precisa lembrar disso. Na hora de mudar o nosso estilo de vida, na hora de viver diante dessas realidades. Próximo ponto. Eu vou dar um tempo para você digerir um pouco. Eu vou dar 5 minutos para
Quem quiser beber água, ou quem quiser ir no banheiro, quem está online também, eu sei que faz tudo isso enquanto escuta, mas a gente vai dar um tempo para quem está presencial aqui de 3 a 5 minutos. Você que está vendo gravado, você também pode fazer alguma coisa importante aí sobre suas necessidades sem dar pausa necessariamente no vídeo. E nós vamos retornar nos últimos 2 pontos da aula, tá? Então, eu peço que você fique, que você persevere. Nós vamos para os 2 últimos pontos da aula. Amém? Enquanto isso, nada é perdido. Eu vou fazer a recomendação dos livros. Então, eu vou recomendar os livros agora na pausa que você está fazendo. Ó, esse livro aqui, A Fúria das Nações. Eu preciso ver se vai ter sorteio. Então, no fim da indicação, eu vou instruir você a chamar o Lucas para comprar com ele. E eu vou falar para ele sortear um. A gente vai sortear um, a comunidade vai sortear um, tá? Então, a gente vai sortear no grupo. Então, quem está online, quem está presencial vai participar do sorteio. Quem está participando da aula hoje, quem vem presencial não paga nada, é gratuito, vai participar também. E se quiser entrar no grupo, você avisa ele. Então, a gente vai sortear um desses. Aí vocês fazem a votação no grupo de qual vocês querem que sorteie. Vai sortear um deles. Tá? Então, de cada, tá? Um desses. Vai ser um online. Já estão usando a fé, que tipo, já é meu, eu declaro. Nossa, gente. Ó, É para pôr o pé que vai ser dado por herança, tá ligado? a Joana aqui e a... Minha mãe tá online? Não sei. Tá, ela tá. Mãe, se sair pra você, já sabe. Já estão aqui no chat. Então, ó, Fúria das Nações. Vamos fazer o seguinte. Se a gente sortear um que você já tem, quem ganhou pode escolher um doce. Vai. Para você não ter 2 livros guardados. Você... Tá, então vamos lá. Fúria das Nações. Esse livro aqui, eu indico você começar por ele. Se você for comprar todos, começa a ler ele. Por quê? Porque ele vai falar, ele vai tratar dos eventos difíceis que nós vamos lidar. E como não desfalecer e como perseverar, como amar Jesus. Eu vou ler aqui o prefácio do Mike Bickle para você ver. E tem um incentivo para ler esse livro. Olha só, eu vou ler uma frase aqui para você. Olha só, eu vou ler pausadamente como se fosse eu falando para que você entenda. Eu te peço, então, para ler esse livro com muito cuidado especial e tire um tempo para fazê-lo em oração. Esse é um livro que precisa ser levado em consideração além da mera curiosidade sobre o futuro e o que ele nos reserva. Ele contém verdades que precisam de reflexão e renovação, de compromisso, quando a corrida se tornar difícil e nos cansarmos em nossa longa obediência na mesma direção, como escreveu Eugene Peterson. E aí, ele vai ainda enfatizar clareza e entendimento nos dão coragem e convicção para pressionar em direção aos planos e propósitos de Deus à medida que o mundo, olha só, à medida que o mundo se torna mais incerto e difícil de lidar. Eu te encorajo a receber clareza sobre o plano de Deus para o fim dos tempos e abraçar a coragem e a convicção que a acompanham, te levando a um estilo de vida de oração, jejum, busca por santidade e temor do Senhor. No fim, ele fala assim, precisamos de milhares de livros como estes, com milhares de diferentes vozes do mundo inteiro, liderando e trazendo clareza sobre a paixão e o propósito de Cristo nesses anos cruciais. A oração do Mike Bickle minha oração é que você se torne uma dessas vozes. Então, esse é o livro que eu indico você começar a ler. A Fúria das Nações. Evitar o cansaço, a desilusão e o cinismo e se apoiar no Espírito Santo para ter entendimento e força.
contextualizar as notícias atuais, os acontecimentos e as narrativas culturais de hoje, através da lente da profecia bíblica e da volta de Jesus. Esse foi um dos pontos dos 4 que tem aqui nesse livro. Então, a primeira indicação, Fúria das Nações. Segunda indicação, 1000 anos com Jesus. 1000 anos com Jesus é um livro que vai falar sobre o milênio. E ele não vai falar só de forma superficial, ele vai pegar profecia bíblica e vai provar para você por que o milênio precisa acontecer. Porque quando alguém vier e falar para você que o milênio ele não é literal, que o milênio ele é de alguma maneira um tempo perdido no espaço e vai ter bases boas, eu não estou desvalorizando as demais visões sobre o milênio, mas o escritor desse livro vai pegar profecias, promessas de Deus que vão se cumprir somente serão capazes de se cumprir num período que Jesus está reinando sobre a terra, literalmente, corporeamente, durante 1000 anos. Então, esse livro é muito importante. Mesmo que você termine de ler ele por algum motivo, crendo que não são literais, é importante para o seu conhecimento. Muito, muito bom esse livro, 1000 anos com Jesus. Vai falar sobre os 1000 anos que Jesus reina na Terra, de forma literal e corpórea, onde você pode tocar Jesus e visitar ele lá no seu trono. Aí, depois que você tiver lido esses 2 livros e tiver já crescendo no conhecimento da profecia bíblica, O Mistério da Babilônia é o livro que você pode ler para entender o maior mistério profético da Bíblia. Então, quando você vê essa imagem aqui, ó, eu vou mostrar para quem está aqui, ó, essa imagem da besta, da prostituta, né, aqui ó, das cabeças que elas significam. Quando você vê essa profecia e você não entender, esse livro aqui vai te trazer clareza. E ele não é um livro que vai se resumir somente à ideia do escritor. Na verdade, só no capítulo 17, o escritor vai de fato defender o que ele acredita. O resto é só várias visões e interpretações sobre isso. E ele explicando o porquê ele acredita no que ele acredita. E uma das coisas é ele fala assim, que uma luva com 4 dedos não serve para uma mão de 5 dedos. Então, ele pega diversas interpretações e diversas opiniões sobre o mistério da Babilônia. Né? O livro é sobre o mistério da Babilônia. Quando você lê o mistério da Babilônia, ele pega todos os pontos de vista imagináveis sobre ela e mostra porque eles não se sustentam de alguma maneira. Então, uma luva de 4 dedos não serve para uma mão de 5 dedos. E aí eu indico que vocês lerem esse daqui como a terceira indicação. E aqui esse é um livro que eu ganhei de presente, né, muito especial, que é Pregando e Ensinando as Últimas Coisas. Então, ele é bom para você ler e ter um conhecimento sobre outros pontos de vista de uma maneira geral. Então, ele é um livro muito interessante, porque ele sempre vai começar com, tipo assim, ó, capítulo 10, as 70 semanas de Daniel. Aí ele pega o texto das 70 semanas de Daniel e começa a discorrer sobre isso. E ele também vai falar de outros pontos, ele vai concluir com um ponto de vista. Então, ó, você já tem aí, ó, esses livros para adicionar na sua prateleira. E a gente vai fazer o sorteio durante a semana. Quem vai estar responsável pelo sorteio é o Lucas, você vai encontrar ele lá no grupo. Se você está aqui de alguma maneira vendo a aula gravada, eu acredito que talvez seja mais viável você comprar em alguma outra plataforma, a não ser que você o encontre nas nossas redes sociais. Eu indico você encontrar ele, comprar com ele. E para você que está vendo agora ao vivo, você vai ter a oportunidade de ganhar um deles, tá? Então, o Lucas vai cuidar disso pra gente. Chama ele. Ele vai te passar o valor. E ele vai fazer o sorteio. Vamos retornar? Estamos no fim. Se você perseverar, você vai chegar lá. Faltam 2 pontos centrais, assim, pra gente desenrolar. Nós não vamos nos aprofundar nas visões, nas 4 visões de fim dos tempos. Por quê? Porque é um treinamento sobre sala de oração. É claro que é importante, mas nós vamos reservar isso
Oi? Entendi também sobre isso. As 4 visões do milênio, né? Então, eu quero indicar para você participar do ensino que a gente vai ter futuramente sobre o fim dos tempos. Então, a gente fez um ano passado retrasado, tipo com PDF, tudo de graça, a gente fez online, não tinha inscrição, não tinha nada, e a gente vai fazer de novo, da maneira mais fácil, para a gente estudar isso de forma profunda. Aqui, eu quero que você seja empurrado para esse lugar. Você precisa ser empurrado, você precisa mudar sua mentalidade sobre o fim dos tempos. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Então, olha só. Penúltimo ponto. Você precisa entender isso, tá? Por favor. O cenário do fim dos tempos é o palco para a glória de Jesus ser revelado. Se você anotar isso e entender isso, tudo que eu vou falar a partir de agora sobre esse ponto vai fazer sentido. O cenário do fim dos tempos é o palco para a glória de Jesus ser revelado. O que Deus está fazendo não é por acaso. O que Deus está fazendo não é sem objetivo. O que Deus está fazendo é para revelar a sua glória. Então, quando você olhar para a grande tribulação, quando você olhar os 1000 anos, quando você olhar para qualquer evento inserido na linha do tempo que você cria, porque todo mundo que estuda fim dos tempos gosta de uma linha do tempo. Tudo que você vê lá, cada um dos pontos, cada um dos versículos bíblicos, cada uma das coisas que você tem ali, tem o objetivo de revelar a glória de Jesus. Então, se você começar a estudar fim dos tempos pelo livro que é dedicado a falar sobre a revelação dos últimos dias, você vai ver que, na verdade, esse livro chamado Apocalipse, que o discípulo amado escreveu, não é em si um livro sobre a revelação do fim dos tempos, mas um livro sobre a revelação de quem Jesus é. Quando você for ler Apocalipse de novo, não trate Apocalipse como um livro que revela eventos futuros apenas, mas um livro que revela Jesus. Então, quem sabe um dia alguém te pergunta assim: qual livro da Bíblia você me indica para eu estudar Cristologia? Qual livro da Bíblia você me indica para aprender mais de Jesus? Você pode falar com toda certeza: eu indico para você o livro de Apocalipse. A pessoa pode falar para você: mas o livro de Apocalipse não é sobre o fim dos tempos? Aí você fala: lê que você vai entender. Olha, já estou até falando que nem Jesus, hein? Lê e entenda. Mas lê Apocalipse, porque você vai entender que ele é sobre Jesus. Apocalipse 1, você vai ver João falando sobre isso. Cara, você pode dar minha Bíblia, por gentileza? Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Aí você vai, por exemplo, no versículo 9 ao versículo 19. Você vai ver uma das descrições mais completas sobre, se não a única e mais completa descrição sobre as características de Jesus.